Bom, o setor de grocery foi um dos que mais cresceram durante a pandemia, né? Mas agora que a vida começa a voltar aos pouquinhos ao normal, principalmente em se tratando de comércio, o setor tem que se reinventar para manter o crescimento, né? Para falar sobre como integrar canais on e offline para aumentar as vendas, eu chamo Pedro Ivo Martins, que é diretor da Dito. Pedro, tudo bem? Boa tarde. Tudo jóia, Rafael. Obrigado pelo convite. Boa tarde. Prazer é nosso, a palavra é sua. Beleza, gente. Eu estou aqui hoje para falar sobre o melhor dos dois mundos, né? Por que integrar canais on e offline, que é um assunto que a gente vem estudando há algum tempo. Me apresentando rapidamente, né? Eu sou, antes de sócio e diretor da Dito, eu sou professor aqui em Belo Horizonte da PUC e da UNA e sou mestre em Ciências Sociais. Desde já estão meus contatos aí na tela. Como dito, eu não estou aqui hoje para falar de tecnologia da ferramenta propriamente dita, né? Mas só para a gente se apresentar, a gente é uma ferramenta de tecnologia que atende hoje médios e grandes varejistas aqui no Brasil, pouco mais de 200 marcas que a gente tem experiência de atender hoje. Enfim, como eu não estou aqui para falar sobre Dito, eu quero falar antes sobre o que mudou do século passado para esse século, né? Por que a gente está discutindo esse assunto aqui de unificar bancos de dados e fazer um marketing mais direcionado? Primeiro, porque lá no século XX, e todo mundo aí vai se lembrar disso, todo mundo estava vivo nessa época, a gente tinha um mercado de massa. Nesse mercado de massa, a informação era limitada, a gente tinha opções também limitadas de compra do consumidor, e a gente tinha um consumidor mais passivo nesse momento. Ou seja, as marcas podiam se comunicar com esse consumidor de uma maneira mais genérica. Eu lembro, né, falando aqui de informação limitada, opções limitadas, aqui em Belo Horizonte a gente tinha um hipermercado, que era o Carrefour. A gente tinha quase que viajar, né, para chegar até o Carrefour, que era muito longe, e era um programa de um dia. Então a gente passava lá, eu, minha mãe e meu pai, passava, né, o dia inteiro caminhando por aqueles corredores ali, era o grande programa da família, até porque nessa época tinha inflação muito alta, né, gente? Então tinha que fazer a compra toda ali de uma vez para não perder poder de compra. Agora, o que mudou de lá para cá? No século XXI, a gente está falando aqui não de mercados de massa, mas de mercados de nicho, onde a informação é quase ilimitada, né? Tem países aí como a Coreia do Norte, onde ainda a gente não tem a informação tão disseminada, e as opções também são ilimitadas. Isso é muito importante ser falado também. O consumidor, nesse cenário, gente, ele não é mais passivo, ele não é um alvo, ele é ativo, ele participa do processo, ele tem informação. E por isso, a gente não pode mais trabalhar com o chamado marketing genérico. A gente precisa começar, né, cada vez mais a adotar esse marketing personalizado, porque a gente, como consumidor, demanda isso cada vez mais, e as marcas que começaram a fazer isso, esse relacionamento mais personalizado com o consumidor, elas começaram a entender que isso, além de ser interessante, é um grande diferencial competitivo. Até porque isso aqui no Brasil, gente, ainda é mato alto, né? Tudo que a gente faz aqui no Brasil ainda em relação a isso faz grande diferença e tem um grande impacto sobre o consumidor. Agora, o que eu vejo acontecendo ainda muito? As marcas, principalmente desse setor, né, de alimentação e bebidas, a gente ainda usa estratégias muito parecidas com as que a gente usava há 20, 25 anos atrás. Esse aqui, né, um material de 25 anos atrás, mostrando ali vários produtos diferentes, e depois de 25 anos, gente, esse é um material atual, né, disparado aí por uma marca, falando de novo sobre vários produtos diferentes. Será que eles me interessam? Ou será que é muito mais a marca repassando ali aquilo que ela quer vender e rezando para que alguém se interesse por algum daqueles produtos? Quem é o consumidor que tem tempo de ficar folheando um negócio como esse, procurando alguma coisa que o interessa? A gente, como consumidor, gente, está cada vez mais seletivo, cada vez mais chato. A gente tem cada vez menos tempo para gastar com esse tipo de coisa. Então, né, por isso a necessidade da gente comunicar de maneira mais segmentada com o consumidor. Porque esses folhetos genéricos, eles todos têm produtos que não me interessam e eu, como consumidor, não quero mais me relacionar com as marcas através de um assunto que não me interessa. Ou seja, muda um pouquinho da lógica, né, do que eu quero vender
para como eu posso ajudar o meu cliente. Então, vocês já provavelmente ouviram isso, né? O que é colocar o cliente no centro, gente? É tirar um pouco da lógica do que eu preciso vender e olhar antes para o cliente e entender, poxa, o que ele está a fim de comprar? Qual que é o momento desse meu cliente? Né? Qual que é o interesse que ele tem agora? Enfim, para entender os diferentes consumidores, gente, só tem um jeito. Dados. Já passou também do tempo da gente ficar no achismo, né, de falar, olha, o meu consumidor ele tem esse perfil e ele quer comprar isso. Primeiro que não tem um consumidor, existem vários tipos diferentes de consumidor, vários grupos, vários segmentos diferentes. E segundo que essas pessoas também mudam com o tempo. E a gente precisa de dados para poder acompanhar esse movimento e entender qual que é essa evolução do consumidor. E aí, qual que é a história aqui, né? A gente está falando de união do on e do offline. O que acontece? Esse é um exemplo meu, tá, gente? Eu compro em supermercado, tanto em loja física, quanto e-commerce, quanto app. E aí, o que acontece geralmente? Quando eu vejo algumas marcas que a gente conversa, eu sou 3 pessoas completamente diferentes em cada um desses canais. Na loja física eu sou um Pedro Ivo, no e-commerce eu sou outro, e no app eu sou outro completamente diferente, porque essas coisas não estão se conversando. Então, na loja física, eles me tratam como se eu comprasse toda semana, tivesse um gasto anual de R$200 e comprasse itens bem variados. No e-commerce, eu sou aquele cara que compra água de coco e leite, gasto R$100 por mês. E lá no app mobile, eu sou aquele cara que comprou uma vez, nunca mais voltou, e com cerveja, R$50 de cerveja ali. Ou seja, perfis completamente diferentes, né? Só que, gente, a maioria do varejo brasileiro está nessa mesma situação. De acordo com uma pesquisa recente da McKinsey, só 2% das empresas aqui no Brasil têm essa visão 360 graus do consumidor e usam dados para poder ter essa visão unificada do consumidor. Ou seja, como eu falei, o mato ainda é muito alto. Porque a visão que a gente quer chegar no final das contas é essa aqui. É a visão de que o Pedro Ivo, ele é um cara que compra na loja física, também compra no e-commerce e teve uma primeira experiência no app mobile. E por que não eu posso incentivar ele a comprar mais ali? Porque se a gente tem as visões estagnadas, separadas, né, gente, a gente pode entender que aquele consumidor não é tão valioso para a gente. Se a gente tem a visão unificada, olha o Pedro Ivo aí. Ele vai várias vezes nessa loja por mês e compra diferentes produtos. Então, como é que eu posso me relacionar com ele, sabendo todas essas informações, tendo ideia de qual que é o histórico de compra completo e onde que o Pedro Ivo gosta de comprar? E aí, para fechar, gente, eu trouxe aqui uma pesquisa com alguns dados muito legais, né, para que vocês tenham referência, né, benchmark, para entender como é que funciona isso na prática e entender como é que o varejo está se comportando em relação a isso também. Essa é uma pesquisa, gente, que foi feita com mais de 100 marcas de varejo, de vários segmentos, com uma base completa, né, de mais de 90 milhões de pessoas, ou seja, bem representativa e estatística aí da realidade do varejo brasileiro. Primeiro dado, a gente tem aqui uma informação de que quase metade das compras hoje são feitas por clientes antigos, ou seja, o que a gente chama de taxa de recompra, ela é em média de 47%. Tem casos, né, gente? Eu trouxe aqui um deles. O máximo que a gente viu foi de 88% de taxa de recompra. E quanto mais madura é a marca no mercado, maior deve ser essa taxa de recompra, porque ela já construiu uma base de consumidores e ela tem mais matéria-prima para poder trabalhar. Segunda informação, apesar de 47% das pessoas serem recorrentes, elas geram 75% da receita dessas marcas. Olha como é importante a gente entender o consumidor e trabalhar esse consumidor para que ele retorne. Por quê, gente? No final das contas, custa menos trazer um consumidor antigo do que conquistar um novo. Existe uma pesquisa, inclusive, chamada Marketing Metrics, que mostra que a chance de uma pessoa nova converter em um varejo, ela é de 5 a 20%. Entrou na loja, 5 a 20% de chance de comprar alguma coisa. Agora, se a gente está falando de consumidores antigos, se ele entrou na loja, e não é a primeira vez que ele entra, a chance de comprar é de 60% a 70%.
Mais um dado aqui interessante. O intervalo entre a primeira e a segunda compra, ele é em média de 78 dias, 2 meses e 6. Agora, se a gente vai para a segunda compra em diante, gente, olha o que acontece. Esse intervalo diminui. Ou seja, quanto mais a gente traz aquele consumidor e oferece para ele uma experiência legal, menor vai sendo o intervalo entre as compras. Da segunda para em diante, esse intervalo cai 44%. É uma diferença muito grande. E se esse cliente compra, essa é outra reflexão interessante também, de 2 em 2 meses, o que a gente pode fazer durante esse tempo para manter esse cliente engajado? Como é que a gente se comunica com ele? Qual é o marketing que a gente precisa fazer nesse intervalo entre as compras para que a gente mantenha aquele consumidor engajado para quando for realmente o momento dele comprar novamente, ele nos escolher? Porque muitas vezes o que eu vejo o erro acontecendo demais é: comprei hoje, amanhã o varejista já está me mandando um e-mail, um SMS, querendo que eu compre mais, me oferecendo um tanto de produtos que não me interessam. E aí, o dia seguinte é realmente o momento de oferecer mais produto? Ou é o dia de perguntar como é que foi a experiência daquele cliente? Fica essa reflexão aí. Outro dado legal, gente, para entender a influência do digital sobre as lojas físicas. Nós descobrimos, com base nessa pesquisa, que 1 em cada 4 pessoas que compram em lojas físicas, ou seja, 25%, antes tiveram interações online com a marca, ou seja, entraram no e-commerce da marca, navegaram por ali, viram aquela vitrine virtual e depois resolveram finalizar sua compra na loja física. Esses consumidores, eles pesquisam no e-commerce, isso acontece em média 3 dias antes da compra e, em média, essas pessoas fazem 9 interações no site antes de fazer essa compra em loja física. Ou seja, o site, o e-commerce, ele é muito mais do que uma loja, ele é também uma vitrine, e se essa vitrine for bem construída para poder ajudar essa compra a acontecer, inclusive na loja física, as duas coisas vão se completar e a gente vai ter melhores resultados do que se a gente enxergar uma coisa ou outra, né? Para tirar um pouco dessa ideia de que o e-commerce rouba a venda da loja física. Essas coisas podem se colaborar, podem se ajudar nesse trabalho. E, por fim, 30% das pessoas que compram nas lojas físicas antes foram impactadas por campanhas digitais, seja de e-mail, seja de SMS, seja de push, né? Enfim, esses canais digitais, gente, eles refletem muito na loja física. Agora, se a gente não mede isso, não tem dados unificados, a gente não vai conseguir enxergar qual que é essa influência. E ao não enxergar, a gente vai estar, né, desperdiçando dinheiro e vai estar fazendo uma medição incorreta daquilo tudo, né? Se a gente mede só o resultado no online, a gente vai ver um pedacinho dessa história, não vai ver a história completa. Enfim, gente, passei aqui um pouquinho do que a gente vem estudando, né, nesses 15 minutinhos que a gente tem, né, para poder começar a discussão sobre esse assunto. Quem quiser continuar essa discussão, estão aí os meus contatos, pedro.ivo@dito.com.br, o meu telefone e o meu Instagram também, para a gente continuar a conversar. Obrigado, gente. Um abraço. O consumidor está mudando cada dia mais mesmo, né? E a empresa que não perceber isso vai ficar para trás, né? Exatamente. O consumidor, ele está tendo cada vez mais opções, ele está, né, se empoderando cada vez mais, ficando mais seletivo, né? E o varejo, de forma geral, aqui no Brasil, ele ainda está funcionando de acordo com aquela lógica do século passado, né? Em relação à comunicação, principalmente, está usando muito da estratégia do broadcasting, ou seja, eu mando uma mesma mensagem para todo mundo, assim como eu fazia nos meios de comunicação de massa. Quando eu boto um anúncio na televisão, eu estou fazendo exatamente isso, né? Eu estou colocando ali uma mensagem que é distribuída para pessoas que eu não sei quem são. E estou dando sorte ali de acertar alguém que vai ter aquele perfil, aquele momento de estar interessado por aquele produto. Agora a gente vai muito mais para a lógica do narrowcasting. Por quê? A gente tem condição também de entender
quem é esse consumidor. A gente tem ferramentas para poder fazer isso, né? Então, que se torna também um grande diferencial competitivo. Exatamente. Muito obrigado, Pedro. Valeu pela participação aqui com a gente. Boa tarde para você. Obrigado, foi um prazer. Estou sempre à disposição, gente. Obrigado, um abraço.